ele tem o direito de ficar como juiz em Roranópolis a vida dele toda? Ele é obrigado a sair de lá? Ele tem a garantia da inamovibilidade. Agora, essa garantia não é absoluta. Veja só, gente, uma coisa é a seguinte, ó. Eu sou juiz em Roranópolis e aí de repente abriu vaga para ser juiz em Boa Vista. Eu posso me candidatar para ser promovido? Claro. E Roraima, inclusive, é uma bênção nisso. Eu tenho um colega que ele é juiz em Pernambuco já há 11 anos e nunca conseguiu sair do interior. Aqui em Roraima rápido você consegue, tá? Então assim, ó, se o juiz quiser ser removido, é o direito dele. Ele se candidata, se ele conseguir ganhar, ele é removido. Tá? A questão é, eu não quero ser removido. Ele tem esse direito? Sim. Na verdade, não é nenhum direito. É uma garantia. Agora é lógico, se esse juiz ele estiver fazendo carta, onde ele estiver, ele pode ser o quê? Removido. Aí essa remoção, por interesse público, se entende que é tipo uma punição. Entenderam? Então eu posso sim. Então onde é que está o erro da questão? Perfeito. Aí você vai buscar esse ainda e coloca a palavra salvo. E coloca a palavra salvo. Alguns poros incorporar aqui dois poros. Um poro para punir juiz, punir administrativamente, tá, gente? Dá uma punição para ele. E um poro para negar promoção por antiguidade. Isso aqui está dentro do artigo 92. Vamos entender aqui primeiro. Como eu já falei para vocês, preste atenção aqui agora. Como eu já falei para vocês, em regra, como é que uma pessoa vira juiz? Gente, tipo assim, ó, eu também não entendo, eu acho que eu comentei com vocês ontem, eu não entendo porque o edital lá em processo penal pede ação penal. E eu, Pablito, acredito que a ação penal não tem nada a ver com tentar. Mas assim, é as regras do grupo. E as regras estão postas. Então pode criar questão de ação penal? Pode. Da mesma forma, eu até hoje estou aqui a pensar, porque ele está cobrando o poder judiciário de vocês. Mas são as regras do jogo. Podem ter certeza que muitos candidatos sequer vão ler a parte do poder judiciário. E o SESC gosta de saber disso. Ele fala assim, ó, o pessoal só leu lista, o pessoal só leu aquela ali. Só leu a lei do SUSP. Eu vou meter uma do poder judiciário. E às vezes essa é uma questão, é a que te tira da aprovação. Então, bora tentar entender isso aqui na prática. Já comentei contigo aqui. Em regra, como é que uma pessoa vira juiz? E aí já lembra que esse concurso obrigatoriamente tem que ser de provas e títulos. E você aprende isso na área administrativa. No concurso ele pode ser de provas e títulos. O concurso de vocês vai ter provas e títulos? É só concurso de provas. Mas para juiz, obrigatoriamente, tem que ser de provas e títulos. No concurso para juiz, obrigatoriamente tem a participação da OAB. A OAB fiscaliza todo o concurso. E aí, quando o cara consegue passar no concurso desse, ele passa num cargo chamado juiz substituto. E aí a gente tem questão de lógica. O que é que faz um juiz substituto? Perfeito. Já que é juiz substituto, ele não tem sossego. Ele vai estar onde é necessário. Ele não fixa uma titularidade. Então, por exemplo, pensando aqui em Roraima, o cara que é juiz substituto, ele hoje pode estar em Boa Vista, aí amanhã ele precisa estar em Roraima, aí depois ele precisa estar em Pacaraima. Onde tiver comarca, esse cara pode ser local. Ele vai estar ali para tirar o prato. Lembra uma vez quando eu trabalhei no TJ, aí eu estava acompanhando uma juíza substituta, aí teve um dia que a gente mal ficou fora. Nós passamos basicamente o dia na estrada, porque ela estava substituindo Roraimópolis, Mucajaí e Pacaraima. E ela teve que fazer a audiência naquele dia em Roraimópolis
pra caralho. A gente fez uma audiência cedo em Morenópolis, aí depois a gente pegou a estrada, foi pra caralho. Então, qual é o sonho do juiz substituto? Deixar de ser substituto. Porque aí ele vai ser juiz de um lugar. É o que a gente chama de juiz titular. E como é que ele deixa de ser substituto? É a mesma coisa que acontece com vocês. Vocês querem ou não querem subir de cadeira lá na guarda? Com certeza. Poxa, já está certo, já está certo. Então você tem que ser promovido. Então anota isso aí, ó. Como é que um juiz ele é promovido, tá? Como é que um juiz ele é promovido? A promoção para juiz vai utilizar dois critérios. Então nós temos dois critérios e esses critérios já anotam. São critérios alternados. O que é que significa isso? Eu vou alternar dois critérios. Então existe o critério do merecimento e existe o critério de quê? Da antiguidade. Então, vamos supor que abriu vaga para juiz hoje. Como é que eu descubro qual critério que eu vou utilizar? Abriu vaga para o juiz hoje. Como é que a gente descobre qual critério que eu vou utilizar para promover o juiz? Olha o último. Se o último critério for o merecimento, qual vai ser o critério que vai ser utilizado agora? Se o último critério tiver sido por antiguidade, qual vai ser o critério que eu vou utilizar agora? Eu utilizei o critério do merecimento agora. A próxima vaga para promoção, qual critério que eu vou utilizar? É até. Fechou? No critério de merecimento, gente, o que é que acontece? É feita uma lista. Então, por exemplo, abriu vaga para juiz em Morenópolis. Abriu vaga para juiz em Morenópolis. Aí o tribunal lança o edital. Senhores juízes substitutos, Morenópolis está sem juiz. Quem quer ser juiz em Morenópolis? Aí quem achar que merece vai se candidatar. Aí olha o nome da promoção, merecimento. A gente vai analisar a tua vida. Se tu despachou muito, se tu fez muita sentença. Então a gente vai ver se você merece. Então é feita uma lista. E essa lista ela vai o quê? Se afunilando. Até que o tribunal escolhe. Então na promoção por merecimento, não esqueça, tá? O juiz ele terá o direito de ser promovido se ele constar 3 vezes consecutivas na lista, ou se ele constar 5 vezes o quê? Alternadas. Tranquilo, gente? Então o primeiro critério é o critério do merecimento. Quando é que esse juiz terá o direito de ser promovido por merecimento? Se sempre ele bater na trave, chega lá, bate na trave, chega lá, bate na trave, aí ele não é promovido por merecimento. Vai chegar uma hora que ele vai ter o direito de ser promovido. Quando? Quando ele conta na lista quantas vezes consecutiva? 3. Quando ele constar na lista de forma alternada, quantas vezes? Ficou claro? E essa aqui é tranquila, essa é muito explicada. Se o critério é de antiguidade, qual é o juiz que vai ser promovido? Não é mais velho, não, tá? Por exemplo, vou fazer quase 50 aí, se eu passar para juiz agora, vai ser o mais antigo, mas de idade, mas não do juiz. Então existe uma lista onde o tribunal publica e você sabe quem é o juiz mais antigo. Então a minha pergunta é, quando a promoção é por antiguidade, já dá para a gente ter uma ideia de quem vai ser o juiz promovido? Sim ou não? Sim. Sim. Porque eu já sei que quem vai ser promovido é o juiz mais antigo. Esse daqui eu vai subir o salário dele quase R$5.000. Já posso começar a gastar com conta? Cuidado. O tribunal pode negar essa promoção? O tribunal pode negar a tua promoção. Você é o juiz mais antigo, mas tu é um juiz péssimo. Então o tribunal ele não vai te promover só porque tu é o mais antigo. Só que aí a negativa, para eu negar essa promoção, eu preciso de um quórum de 2. Então gravem esses 2 quóruns aqui. Para eu negar a promoção por antiguidade, qual é o quórum exigido? Os 2 terços. Para eu punir um juiz, qual é o quórum exigido? Maioria absoluta. Ficou claro?
Então, se eu quiser punir um juiz, qual é a quantidade de votos que eu preciso? Maioria absoluta. Se eu quero negar que ele seja promovido, qual é o voto que eu preciso? 2 terços. Fechou? Alternativa B. É permitido ao juiz se dedicar à atividade político-partidária, desde que ele esteja em disponibilidade. Certo ou errado? Olha para mim aqui, ó. Juiz. E tem gente até hoje que está na dúvida disso. Ontem mesmo me quero perguntar aqui à noite. Juiz não combina com política. Tu vai ter que escolher. Ou tu é juiz, ou tu é o quê? Político. Professor, se eu quiser virar político, peça exoneração. Peça para sair. Esqueça o tanto de ano que você estudou e peça para sair. E a gente teve recentemente no Brasil um caso desse. O ex-juiz, ele não tem gente que pensa, porque o juiz é vitalício, ele pode voltar. Não. O ex-juiz é de boa. Quando ele resolveu virar ministro, ele se meteu com político. E aí, para se meter com político, ele tem que pedir exoneração. Juiz jamais pode ser político. Tranquilo, gente? Então é uma proibição. Alternativa C. Ao juiz que esteja em disponibilidade, é permitido exercer qualquer outro cargo público. Certo ou errado? O juiz não pode exercer outro cargo público, somente um. Qual é que ele pode exercer? De professor. É permitido ao juiz receber custas. Certo ou errado? É errado, ele já ganha muito bem. Para que ele vai receber custas? O salário de juiz hoje está 36 mil reais. Oi? Mas não pode, é proibido, tá? E a alternativa é garantida ao juiz a vitaliciedade? Sim. E no primeiro grau será adquirido após o quê? 2 anos. Anota mais uma proibição para o juiz, que não está aí na questão. O juiz pode advogar? Sim ou não? Claro que não. E aí o juiz se aposentou, foi exonerado. Será que agora ele pode advogar? Preste atenção. No tribunal onde ele era juiz, ele só vai poder advogar depois de 3 anos. Então o juiz ele tem que ficar 3 anos sem advogar. Só depois de 3 anos que ele vai poder o quê? Advogar. Isso é chamada de quarentena de saída. Então o juiz ele fica proibido por 3 anos. Agora, logicamente, olha aqui para mim, eu sou juiz em Roraima, pedi exoneração. Amanhã eu posso advogar aqui em Roraima? Eu sou juiz em Roraima, pedi exoneração hoje. Amanhã eu posso advogar aqui em Roraima? Não. Só depois de quanto tempo? Mas amanhã eu posso advogar na Amazonas? Então você fica proibido no tribunal onde você era juiz. Decore o prazo. Qual é o prazo? 3 meses. Questão 5. A Constituição Federal. Poxa, tem coisa assim, né? Bicho, acho que eu estava doido aqui. Estou dizendo que eu não sei comprar. É sério, eu não sei comprar, não, gente. Eu sou burro para isso mesmo. Valor em matemática, um negócio assim. Gente, eu faço 5 contas de somar na calculadora. A mesma conta. Eu consigo obter 5 resultados diferentes. E o pior, todos errados. Então, bota aí 5.1. A Constituição Federal, em suma do STJ, estabelece que a competência originária para a prefeito é de quem? Então, gente, se o cara é prefeito, isso aqui eu preciso saber. Porque o prefeito vai ser seu chefe. Amém. Amém? Amém. Amém. O prefeito pode cometer crime? Claro, gente. Todo mundo pode cometer crime. Aí a pergunta é: gente, ó, todo mundo pode cometer crime, nós somos seres humanos. Agora tem coisa que parece que é crime, mas não é. Vocês têm direito penal na prova de vocês. Vocês já sabem que só é crime aquilo que está na lei. Se não tiver na lei, por mais asqueroso que pareça, por mais nojento que pareça, por mais
forma alternativa de pagamento, fazem um boquete com o motorista. Quando você oferece fazer um boquete com o motorista, isso é crime? Não. E olha que em todo assédio é crime. Porque vamos lá. Primeiro, para ser crime, tem que estar na lei. Quando ele ofereceu um boquete, qual foi? Porque você sabe que o crime está ligado com o dolo. Você tem que analisar o dolo da pessoa. Qual foi a intenção dele ali? Satisfazer o desejo sexual dele ou se livrar da culpa? Acabou-se. O cara não é obrigado a aceitar, né? Mas olha que interessante, o motorista do Uber começou a filmar ele e levou ele para a delegacia. Seu safado, pervertido, não sei o quê. As histórias se repetem. Quem cometeu o crime? Beleza? Então só é crime se tiver na lei. Princípio da legalidade. Não esqueçam disso. É asqueroso? Aí vai dar a opinião de cada um. Mas não é crime. Tipo assim também, ó. Um pai que transa com uma filha de 17 anos. E transa com consentimento. Isso é crime? Também não. No Brasil, incesto não é crime. Eu não falei que ele transou forçadamente. Se fosse forçadamente, é estupro. Eu falei que a relação sexual foi o quê? Consentida. Tanto o pai quanto a filha quis. Isso se chama incesto. É uma conduta asquerosa, eu acho. Violenta, eu acho. Socialmente repugnante, eu acho. Mas é crime? Não é. Não esqueçam disso. Crime é somente o que está na lei. Tranquilo? Então vamos lá. Então o prefeito ele pode cometer crime? Sim. Então presta atenção. Presta atenção aqui. Se o teu prefeito cometeu um crime, ele não é julgado no primeiro grau. O prefeito ele tem foro por prerrogativa. Ele vai ser julgado ou por um tribunal de justiça, ou ele vai ser julgado por um tribunal regional federal. Vai depender de quê, professor? Do crime. Se ele cometeu um crime estadual, ele é julgado por um tribunal quê? Estadual. Se ele cometeu um crime federal, aí ele vai ser julgado por quem? Por um tribunal federal. Entenderam? Aqui até é fácil, né? Vamos para a cerveja do povo. Porque a questão, ela está perguntando, inclusive, uma jurisprudência. A prefeitura, gente, ela pode receber verba federal. Uma prefeitura pode receber verba do governo federal? Sim ou não? Sim. Aí presta atenção. Se o prefeito desvia essa verba federal, ele em tese está cometendo crime federal. Quem vai julgar ele? Tribunal Regional Federal. Mas vamos supor que ele tenha desviado essa verba federal, tenha usado ela mal usada, só que o que ele fez já incorporou no patrimônio do município. Vamos imaginar que ele deu 300 mil reais para comprar uma ambulância. Ele usou 200 mil, comprou a ambulância e 100 mil ele desviou. Quem mandou esse dinheiro para ele comprar a ambulância foi o Ministério da Saúde. Dinheiro federal. Só que ele já comprou a ambulância já está o quê? No patrimônio do município. Então, se já estiver internalizado, se o patrimônio já estiver internalizado, a verba pode ser até federal. Mas quem julga ele agora? Justiça estadual. Deu para entender, gente? Novamente, quem julga o prefeito? Depende do crime. Crime estadual, TJ. Crime federal, TRF. Se ele desviou verba federal, e essa verba federal ainda não foi internalizada, ainda não entrou no patrimônio, quem vai julgar o prefeito? Justiça Federal. Se ele desviou verba federal e esse patrimônio já foi internalizado, a prova vai te dar essa informação. Se o patrimônio já foi o quê? Internalizado. Aí agora quem julga ele? Justiça Estadual. Fechou? Então bora lá. Alternativa A. O prefeito será julgado pela justiça comum nos casos de crimes de justiça comum estadual, nos casos de crimes comuns. Por que eu não vou considerar essa questão séria? Porque a questão não fala em tribunal, fala em justiça comum. Justiça comum pode ser um juiz de primeiro grau. E juiz de primeiro grau julga prefeito? Não.
B. Do Tribunal de Justiça Estadual, em caso de má aplicação de verba federal, cujos recursos transferidos já se tenham incorporado no patrimônio do município. Certo ou errado? Certo. Cereja do bolo essa aqui, tá? Tem gente que faz um curso para juiz e não sabe disso aqui. Essa questão aqui foi uma questão para nível médio de sucesso da pessoa. Questão 6. O Supremo Tribunal Federal pode realizar, depois de reiteradas decisões sobre matéria constitucional, cujo entendimento dele vinculado tem efeito vinculante, sublinha a palavra vinculante, em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federais da Câmara Municipal. Então, gente, o que é que o STF faz? A nota, inclusive, é artigo 103A. O que é que o STF faz que vai vincular todo mundo? Súmula vinculante. Alternativa à letra D. Mas eu vou te dar mais informação. Qual é o código para aprovar uma súmula vinculante? Anota aí. 2 terços. Agora eu vou mexer com a cabeça de vocês. Quantos membros tem no Supremo? Se olhar para o então o Supremo tem 11 juízes. Se eu quero aprovar uma súmula vinculante, eu preciso de qual quórum? Aí é aquele que vocês agora. Como é que está 2 pessoas? Eu não sei não, vai qual? Não sei não. Você vai para quanto? 17? Ah, tá, eu 17, cara. 7 para baixo ou 7 para cima? Então você vai precisar de 8 votos. Tranquilo? Então, se 8 pessoas votarem a favor da súmula, ela vira uma súmula. Então, gente, eu não vou comentar mais essa gafe, ó. Às vezes eu coloco uma assim, súmula vinculante 4. Aí o aluno pergunta, professor, de quem é essa súmula? Se a súmula é vinculante, ela só pode ser de quem? Só quem faz súmula vinculante é o STF. O STJ faz súmula sem ser o quê? Vinculante. Tranquilo? 7. Uma sobre o CNJ que a gente já falou aqui. O Estatuto da Magistratura pode ampliar o rol de competência do CNJ, previsto na Constituição, uma vez que o rol é exemplificativo. Aqui eu já vou direto, tá, gente? Certíssimo. Decorem isso aí, tá? O rol é exemplificativo. Ao CNJ, artigo 103b, tá? Eu até falei para vocês aqui, ó. 103b. Ao CNJ como órgão do Poder Judiciário, até aí, tá certo ou tá errado? Certo ou errado? O CNJ é órgão do Poder Judiciário? Sim. É permitido apreciar a constitucionalidade e a legalidade dos atos administrativos. Certo ou errado? Certo. CNJ não aprecia a constitucionalidade. CNJ não aprecia a constitucionalidade. Só aprecia o quê? Legalidade. 3. No exercício do seu poder disciplinar, o CNJ pode proceder à investigação sobre faltas disciplinares dos magistrados. Até aí, certo ou errado? Certo. Desde que por avocação seja puxar o processo que está no tribunal e o CNJ é julgado. Errado. O CNJ ele pode fazer qualquer tipo de investigação, não somente por avocação. Né? Então só está certo somente o item 1, gabarito letra A. Vamos agora fazer uma do Ministério Público. Artigo 126 até o 130. Tá? Considerando os dispositivos constitucionais e a jurisprudência do STF sobre as funções essenciais da Justiça, sobre esse termo aí, funções essenciais à Justiça, é correto afirmar que dirimir é o quê? Resolver conflitos de atribuições
entre membros do Ministério Público Federal e membros do Ministério Público dos Estados compete a quem? Aqui eu já vou direto, tá? E não tem que eu explicar aqui. Compete, a alternativa é ao Conselho Nacional do Ministério Público. Mas aí eu quero dar algumas informações para vocês. Vamos lá. Gente, pergunta de prova, pode mandar um PP aí, ó. Como é que a gente classifica o Ministério Público? Como é que eu divido o Ministério Público? A gente vai dividir o Ministério Público em dois. Ministério Público da União, Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados, ok? Então o Ministério Público se divide em duas formas: Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União, por sua vez, se divide em Ministério Público Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público Militar, Ministério Público Militar e Ministério Público do Trabalho e em Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios. Tranquilo, gente? Fechou? E aqui no Ministério Público também vai haver um conselho que fiscaliza, que se chama Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 130A. Agora vê se você tem uma coisa comigo. Lá no Poder Judiciário, como é o nome do órgão que fiscaliza o Poder Judiciário? Como é o nome do órgão que fiscaliza o Poder Judiciário? Já paguei por fato, não adianta olhar não. CNJ. Não paguei, não paguei. O CNJ tem quantos membros? 15. Se olhar por fato, o CNMP fiscaliza o Ministério Público. Quantos membros tem o CNMP? Aqui vai ser 14, tá? 14 membros. Beleza? Então o CNJ 15 e o CNMP 14, tá? Então aqui, por exemplo, ó, vamos supor que um cara que era aqui no Ministério Público Federal e um cara que era no Ministério Público de Roraima. Os dois entraram em conflito. O promotor fala assim: eu que sou competente para isso. E o cara do MPF fala: eu que sou competente. Quem vai resolver essa bronca? O CNMP. Entenderam? Então, por exemplo, aqui em Roraima, existe o Ministério Público do Estado de Roraima, onde trabalharão promotores de justiça. Só que aqui em Roraima também tem o quê? Membros do MPF. Então, se o cara quer do MPF, ele fala: esse caso é meu. E o promotor de justiça fala assim: não, esse caso é meu. Os dois estão em conflito. Quem vai resolver esse conflito? Quem vai dizer quem está com a razão? Conselho Nacional do Ministério Público. Ficou claro? Tranquilo? E para fechar a questão de constitucional, duas questãozinhas aqui bem básicas sobre segurança pública. Questão 9. Com base na Constituição Federal, assinale abaixo um único órgão que entrega a segurança pública. Qualquer? Assinale qual é o único órgão que integra a segurança pública. Quem é? Sim. Polícia Ferroviária Federal. Guarda Municipal faz parte da segurança pública? Não. Responde assim, ó, vai fazer.
República, estão lá no artigo 144. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Polícia Ferroviária Federal é igual a Batman, tá? A gente sabe que existe, mas não é. Brincadeira, já viu essa Rodoviária Federal lá em São Paulo? Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar e Polícia Penal. Gente, atenção máxima até agora, tá? O computador é sexo. Esse rol aí, ele é um rol taxativo ou exemplificativo? Taxativo ou exemplificativo? Muito cuidado, tá? Até 2022 tinha certeza absoluta que era taxativo. O ano passado o Supremo mudou o entendimento. Então, para o STF, se a pergunta for na visão do STF, esse rol atualmente é entendido como exemplificativo. O STF julgou uma ação onde o Estado criou um órgão de segurança pública. Ele transformou as perícias, os peritos em policiais. O Estado fez uma lei e transformou quem era perito criminal em policial. E aí a Associação dos Delegados entraram com uma ação declaratória de inconstitucionalidade. E alegaram como teste principal que o Estado não poderia fazer isso, porque esse rol é o quê? Taxativo. Então teria que ser através de uma emenda constitucional. E aí o Supremo decidiu falar o quê? Essa visão que nós tínhamos, ela não vale mais. Nós temos que flexibilizar essa visão. Então, atualmente, eu entendo o Supremo, e quem manda na Constituição é o Supremo. Ele é o intérprete da Constituição. Para o Supremo, esse rol atualmente é um rol que é exemplificativo. E considerou a lei lá do Estado do Rio Grande do Norte uma lei constitucional. Então você vai responder que é exemplificativo se vier na visão do STF. E se não falar a visão? Se não falar, eu pago, aqui sou eu pago meu preço, tá? Eu também marcaria exemplificativo. Por quê? Porque em lugar nenhum está escrito que é taxativo. Quem dizia que era taxativo? O STF. Só que aí o próprio STF ele reviu o quê? O seu funcionamento. Então, eu acredito como excesso vai vir segundo o STF. Tá? Segundo o STF. Tá? Porque ele deixou de ser taxativo. Ele agora é o quê? É exemplificativo. Beleza? Não é fácil não ser conselho, não. E quando a gente faz prova, tem prova que eu tenho que saber a visão do STJ. O STJ ele tem 5 turmas. E aí tem coisa do STJ que cada turma pensa de uma forma. Aí a prova pergunta, de acordo com a terceira turma do STJ, isso é assim, não sabe. Negócio complicado. E a última para fechar, a senha da Constituição Federal, especialmente seu título, blá 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 blá. Inciso 1. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Certo ou errado? Certo. Essa visão do STF, tá? Isso pode beneficiar vocês. Porque essa visão do STF está dando gatilho para o município agora dizer que vocês são o quê? Polícia. Vai depender do município. Tranquilo? Por exemplo, a Polícia Penal já é criada desde quando? Desde 2019. Agora, acho que foi ontem, não sei nem se é aprovado. Ontem que havia uma votação na Assembleia para regulamentar. A galera aqui ainda, eles todos são policiais penais já, mas eles ainda recebem como agente penitenciário. Na lei eles são agentes penitenciários. Foi aprovado. Foi aprovado? Foi de volta, tá? Então, graças a Deus, vai melhorar. Então, pode acontecer agora também, tá? Abriu-se a possibilidade. Aí vai depender se o prefeito tem ou não coragem. Ok? Aí depende de você, depois que entrar lá, ó, cutucar o chefe de vocês. 2. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercita para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Certo ou errado? É. Letra de lei.
A segurança viária, ela é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Até aí, certo ou errado? Certo. É o DETRAN, é o SMTRAN. E compete no âmbito dos estados, dos municípios, aos respectivos órgãos e entidades do executivo. Beleza. Certo também. 4. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira até aí, certo ou errado? Certíssimo. Destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, estaduais, distritais e municipais. Certo ou errado? Errado. Polícia Rodoviária Federal só fiscaliza rodovia federal. Então a 4 está errada. Marica. E a alternativa? Apenas a alternativa 4 está incorreta. Sacanagem, não estou precisando botar com a cabeça desse tamanho. Mas deve ficar valendo desse. Gente, eu quero complementar 3. Presta atenção aí. Segurança viária. Quais são as 3 funções da segurança viária? As funções, eu não estou perguntando quem é, não. O que é que a segurança viária faz? Anota aí. Educação, fiscalização e engenharia de trânsito. Educação de trânsito, logicamente, né? Fiscalização de trânsito e engenharia de trânsito. Para quê? Para que eu tenho essas 3 funções? Para dar uma mobilidade urbana eficiente para vocês. Então, repetindo olhando para mim, quais são as 3 funções da segurança viária? Engenharia, fiscalização e... Eu só não estou entendendo. Fácil. Engenharia. Será que é bom fazer o viaduto aqui? Será que isso vai fazer o trânsito fluir? Será que se eu tirar essa rotatória daqui e botar um sinal, isso aqui vai ser legal para o trânsito? Engenharia de trânsito. Educação do trânsito. Quando o deputado está na rua entregando aquele folhetim, né? Vou na escola, né? Fazer. Mas você está bebendo no final do pai. O cara que está falando em casa na escola falou que não pode, não. E fiscalização quando aplica o quê? Então essas 3 áreas. Ok? Vamos agora novamente para fechar o processo final, falar só de prisão. Questão 1. A respeito da prisão e da liberdade provisória, assinale a opção correta. A concessão de liberdade provisória impede a decretação da prisão preventiva durante a tramitação da ação penal. Certo? Quem decretou a liberdade provisória, depois ele pode mandar prender preventivamente? Sim. Claro. A pessoa que foi autuada em flagrante, ela responde presa ao inquérito de ação penal. Certo? Quando a pessoa é presa em flagrante, eu vou ter que fazer audiência de custódia. E nessa audiência de custódia, o juiz ele pode conceder liberdade provisória. A pessoa que é presa por praticar crime grave ou hediondo não pode ser solta mediante liberdade provisória. Certo ou errado? Lembre-se que a liberdade provisória ela pode ser com fiança e a liberdade provisória pode ser o quê? Sem fiança. O crime hediondo a gente sabe que ele é inafiançável. Mas a pessoa que cometeu o crime hediondo ela pode ter direito à liberdade provisória? Sim. Teve o caso do meu ex-cunhado, não, porque cunhado é para sempre. Você sabeu disso, né? Mesmo que você separe, o teu cunhado vai continuar sendo teu cunhado. É igual sogra. A tua sogra é para sempre também. Se você separar, a tua sogra é tua sogra para sempre. Sogra, perfeitamente. Tanto que sogra, gente, ela é mais parente do que teu primo, sabia?
primo parente de terceiro grau. É a lei. É a lei que fala, Código Civil. Aí tem gente que fala assim, né? Fulano é meu primo de primeiro grau. Não existe primo de primeiro grau. Primo é o parente de terceiro grau. Então chega na tua casa hoje e manda um WhatsApp pra tua sogrinha. Sogrinha, eu descobri que a minha parente mais tem meu primo, tá? Então vamos voltar aqui. Meu cunhado. Ele me chama de cunhado até hoje. 2013, oi, meu irmão. Quarto grau, desculpa, né? Quarto grau, primo subiu, quarto grau, tá? Quarto grau. Mas não é primeiro não, quarto grau. Olha aqui pra mim. Tanto que nepotismo, o que é que significa nepotismo? O que é que significa nepote? Sobrinho, tá? Sobrinho. E aí o sobrinho não é impedido de assumir cargos públicos. Aí você tem lá o grau. Mas ó, olha aqui para você entender a verdade provisória. Meu cunhado, em 2014, estava lá bebendo cerveja a noite todinha, era até de aniversário, dando aula. Eu cheguei em casa, a minha esposa falou que tinha cerveja. Ele foi comprar cerveja de novo. E aí ele para no sinal, quando ele olha para o lado, ele viu uma viatura da polícia militar. E aí ele sozinho caiu. A polícia militar foi lá ajudar. Viu que ele estava chapado, flagrante. E aí ele caiu no plantão de um delegado, que até hoje ele existe. O cara é muito pesado. Ele habilitou uma criança lá para o meu cunhado, na época de 2014, de 10 mil reais. Eu chego em casa quase 11 horas da noite, minha mulher. Ah, mas essa empresa aqui, não, tu tem 10 mil reais que eu não. No aniversário, que nem eu comemorei, passei o dia todo no pai de justiça de manhã e fui dar aula depois até o jornal. Ah, mas aí ele vai ficar preso, não sei o que, não, calma, vamos dar um jeito disso. Eu não posso advogar porque eu trabalho na justiça federal, mas eu tenho vários colegas. Liguei para o colega meu e falei, fulano, aconteceu isso. O meu cunhado, naquela época, tinha 5 filhos, morava de aluguel e ganhava um salário mínimo. Não tinha como pagar a fiança. Fizemos um pedido de liberdade provisória, eu fui lá, meu colega assinou, e aí foi concedida a liberdade provisória para ele, sem pagamento de fiança. Então, liberdade provisória é com fiança ou sem fiança. Ok? Tranquilo? D. A pessoa que presencia um crime, ela é obrigada a prender uma agressão em família. Certo ou errado? Agora, se você for polícia, é obrigado. Em 24 horas, o preso ele deve receber a nota de culpa com o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. Certo ou errado? Certo. Tá? Então, gente, presta atenção. Alguns prazos que você tem que analisar. A prisão de uma pessoa